Quando se pensa em desempenhos militares ruins dos franceses, geralmente lembra-se de seu colapso na Segunda Guerra Mundial. Isso é compreensível. A determinação deles em combater a máquina de guerra nazista foi decepcionante. No entanto, na verdade, há outro candidato para o título de pior desempenho militar dos franceses. Esse é a Guerra Franco-Prussiana de 1870. No início da guerra, era consenso que a França sairia vitoriosa. Tinha uma população maior, um exército maior e uma marinha muito mais poderosa. A nação da França existia há muito tempo, então tinha um forte senso de unidade nacional. A Prússia, por outro lado, adquiriu grande parte de seu território recentemente, então não era certo que essas populações seriam leais. No final, todas essas vantagens foram em vão. Não só a França perdeu, como perdeu incrivelmente rápido e de uma maneira quase farsesca. Em apenas 6 semanas, a França foi derrotada e o imperador se tornou prisioneiro de guerra. Então por que a França foi tão ineficaz? Por que seu poderoso exército e marinha não conseguiram derrotar a menor nação da Prússia? Neste vídeo, vou responder a todas essas perguntas, mas primeiro vamos ter uma visão geral de como aconteceu a história da Guerra Franco-Prussiana. Em meados do século XIX, a França era a principal potência na Europa continental. Tinha uma economia próspera, uma marinha formidável e um exército massivo. Também era uma grande potência colonial, com territórios em todo o globo. Nos anos anteriores, expandiu seu império em todos os tipos de lugares, incluindo o Mediterrâneo, África, China e México. A França também tinha uma quantidade razoável de influência na Alemanha, com boas relações com muitos dos pequenos estados do Oeste. No entanto, a hegemonia da França na Europa estava prestes a ser desafiada por uma potência emergente a leste, a Prússia. A Prússia era um pequeno estado no norte da moderna Polônia, mas cresceu para se tornar um dos maiores estados alemães. Sua ascensão foi impulsionada por um foco implacável no poder militar, um estado centralizado forte e a determinação de unir todos os alemães étnicos sob seu domínio. Berlim, a capital da Prússia, se tornou uma das cidades mais dinâmicas do mundo, um centro de inovação tecnológica. À frente dessa transformação estava Otto von Bismarck, um dos políticos mais talentosos da história. Sob seu comando, a Prússia iniciou várias guerras para expandir seu território. Em 1864, derrotou a Dinamarca e anexou províncias importantes. Então, em 1866, lançou uma guerra contra a Áustria e alcançou uma vitória surpreendente contra um império muito maior. Esse triunfo foi um ponto de virada na luta pela influência sobre os muitos pequenos estados alemães. Por séculos, foi a Áustria que reivindicou ser a líder do povo germânico, mas a guerra com a Prússia mudou isso. A Prússia conseguiu criar uma coalizão de estados do norte da Alemanha que acabou por derrotar a Áustria. Isso permitiu que estabelecesse a Confederação do Norte da Alemanha em 1867, unificando o norte da Alemanha sob sua liderança. Porém, para Otto von Bismarck, o chanceler prussiano, isso não bastava. O que ele realmente queria era unificar toda a Alemanha, não apenas o norte. O problema era que nem todos os estados alemães queriam se unificar com a Prússia. Alguns deles, como Baviera e Baden, gostavam de ser pequenos estados independentes e resistiram à unificação. A solução de Bismarck foi a guerra. Não uma guerra com os estados alemães, mas com a França. Agora era necessário uma guerra em que a França aparentasse ser a agressora. A ideia era que, se ele pudesse provocar a França a começar uma guerra com a Prússia, esses estados germânicos do sul veriam a França como uma presença agressiva e ameaçadora em sua fronteira. Assim, eles seriam intimidados a se unificar com a Prússia, buscando a proteção de fazer parte de uma nação maior. Claro, começar uma guerra com a França, na qual a França parecia ser a agressora, não seria necessariamente algo simples. Para a sorte de Bismarck, a oportunidade ideal logo surgiria. Ela surgiria de uma crise aparentemente irrelevante em um país aparentemente irrelevante, a Espanha. Em 1867, a Espanha estava envolvida em uma revolução,
forçando a rainha a abdicar. O principal candidato para substituí-la era um nobre alemão e, crucialmente, ele fazia parte da mesma dinastia que a família real prussiana. Para a França, isso foi extremamente alarmante. Se o príncipe prussiano estivesse no trono da Espanha, o país poderia se tornar um estado cliente da Prússia, que estava cada vez mais poderosa. Isso deixaria a França cercada. O imperador francês solicitou que o rei prussiano impedisse o príncipe de assumir o trono da Espanha. O rei praticamente concordou. Ele aceitou as demandas da França, mas não prometeu que agiria da mesma forma caso uma situação similar ocorresse futuramente. O incidente parecia ter chegado ao fim, com a França alcançando uma fácil vitória diplomática. No entanto, o astuto chanceler prussiano Otto von Bismarck tinha outras ideias. Ele usaria o incidente para iniciar a guerra desejada. Bismarck divulgou uma versão fortemente editada da troca entre o imperador francês e o rei prussiano. Ele distorceu totalmente as palavras do rei prussiano para que parecessem desdenhosas e insultantes à França. Isso enfureceu os franceses, pois pensavam que os prussianos os desprezavam. Sentindo-se humilhados, os franceses caíram na armadilha de Bismarck e declararam guerra à Prússia em 19 de julho de 1870. A estratégia de Bismarck foi um sucesso. Ele obteve sua guerra com a França e, essencialmente, pareceu que eles a iniciaram. Por causa disso, os estados do sul da Alemanha, que tinham medo do poder da Prússia, rapidamente se aliaram a ela. A guerra começou com uma rápida invasão prussiana à França. As tropas francesas estavam despreparadas e desorganizadas. A ação decisiva da Prússia os sobrecarregou e eles não conseguiram repelir o avanço. Em poucas semanas, os prussianos venceram múltiplas batalhas, forçando o recuo francês. Em meados de agosto, eles sitiaram a fortaleza-chave de Metz, no nordeste da França. As forças francesas estacionadas lá tentaram várias vezes escapar, mas acabaram cercadas e começaram a ficar sem suprimentos. No início de setembro, ocorreu a decisiva Batalha de Sedan. Sobrecarregado pela maior força prussiana, o exército francês foi cercado e o próprio imperador Napoleão III foi capturado. Dos 124 mil soldados franceses em Sedan, cerca de 17 mil foram mortos ou feridos, e aproximadamente 100 mil foram feitos prisioneiros. Após essa derrota esmagadora, o governo francês desabou e foi substituído por um governo provisório. Isso fez pouco para mudar o curso da guerra e o novo governo lutou para mobilizar o exército francês. Em Metz, o cerco se arrastou por semanas. Eventualmente, no final de outubro, a fortaleza se rendeu e mais de 170 mil soldados franceses foram feitos prisioneiros. Nessas duas grandes catástrofes, Sedan e Metz, a França perdeu quase 250.000 de soldados. Os prussianos então focaram em Paris. Eles cercaram a capital e nos meses seguintes a bombardearam sem cessar. As tentativas de romper o cerco falharam diversas vezes e a população ficou cada vez mais desesperada. A redução dos suprimentos causou uma grave escassez de alimentos. A agitação na cidade cresceu e alguns exigiram uma rendição para acabar com o sofrimento. Em outras partes da França, a guerra também não estava indo bem. Os restos desorganizados e desmoralizados do exército francês não conseguiram montar um contra-ataque eficaz. Houve várias batalhas menores, mas nada resultou delas, e os prussianos conseguiram manter suas conquistas. Ao mesmo tempo, os esforços diplomáticos para negociar a paz não avançaram muito, pois os prussianos insistiam em termos severos. Eventualmente, após quase 5 meses sob cerco, Paris se rendeu. A guerra terminou oficialmente com o Tratado de Frankfurt, que impôs termos severos à França. Foi exigido que cedesse as ricas províncias de Alsácia e Lorena e pagasse 5 bilhões de francos em reparações. No geral, a guerra foi um desastre para a França. Seu exército falhou espetacularmente, perdendo todas as grandes batalhas. Sofreu imensas baixas, com mais de 130 mil mortos em comparação com os 50 mil da Prússia. Sua poderosa marinha fracassou completamente. Foi a pior derrota militar que a França já sofreu. Então foi isso que aconteceu, a rápida e decisiva derrota da França pela Prússia.
Isso definitivamente não era o que os líderes franceses esperavam. De fato, em 1869, um ano antes da guerra, o ministro da guerra francês disse ao imperador Napoleão: "Somos mais fortes que os prussianos na paz e na guerra." Eles não estavam sozinhos pensando assim. Em todo o mundo acreditava-se que os franceses tinham um dos melhores militares. Então por que eles se saíram tão mal? O que deu errado com o militar francês para torná-lo tão ineficaz? Bem, uma grande pista está no fato de que a guerra foi basicamente decidida em cerca de 6 semanas. Tecnicamente durou meio ano, mas na prática os franceses foram derrotados logo no começo. Então o que aconteceu nessas primeiras semanas que custou a guerra para a França? Resumiu-se, acima de tudo, a velocidade. Quando a guerra começou, os prussianos se moveram rapidamente para posicionar suas forças e invadir a França. As unidades, bem organizadas, avançaram rapidamente pela fronteira. Os franceses ficaram surpresos com a rápida mobilização prussiana, sendo incapazes de acompanhá-la. Eles tentaram posicionar suas forças para repelir a invasão, mas não foram rápidos o suficiente. Como resultado, eles estavam em grande desvantagem numérica na maioria das primeiras batalhas. Na primeira batalha, a de Wissemberg, em 4 de agosto, estavam em desvantagem de 4-1. Na batalha de Wörth, 2 dias depois, enfrentaram desvantagem de 3-1. Na batalha de Sedan, a mais importante da guerra, estavam em desvantagem de quase 2-1. Essas proporções realmente subestimam o quanto de vantagem os prussianos tinham no início. Além de terem maior número, eles tinham uma estrutura de comando melhor, com ordens transmitidas de maneira rápida e confiável. Eles também tinham equipamentos melhores e eram melhor treinados. Se a guerra tivesse progredido mais lentamente, os franceses poderiam ter mobilizado suas forças, mas os prussianos não lhes deram essa chance. Isso, é claro, levanta a questão de por que os franceses foram tão lentos para começar. Eu acho que um dos motivos mais importantes é que o sistema de mobilização francês tinha algumas falhas graves. O maior problema era que os regimentos franceses estavam separados de seus equipamentos. Os suprimentos militares franceses estavam armazenados em depósitos por todo o país. Durante a mobilização, os soldados precisavam ir aos depósitos buscar equipamentos e depois seguir para onde seu regimento estava. Isso, por vezes, implicava atravessar a França de uma ponta a outra. Em casos absurdos, homens que moravam perto da fronteira alemã viajavam até o sul da França para pegar equipamentos, apenas para voltar ao norte. Surpreendentemente, a maioria das tropas francesas vivia longe de seus depósitos. Uma estimativa coloca isso em 64 de 100 regimentos de infantaria. Esse processo ineficiente, como você pode imaginar, tornou a mobilização muito mais lenta do que o necessário. Algumas unidades levaram 1 mês para atingir força total. Pela urgência, algumas foram apressadas antes de estarem prontas, o que as tornava menos eficazes ao encontrar o inimigo. Você pode estar se perguntando por que os franceses usaram um sistema tão louco. O principal motivo era que eles estavam tentando promover a unidade, evitando diferenças regionais no exército. Homens de uma região da França seriam deslocados para outra, visando promover uma identidade nacional unificada. O sistema seria menos problemático com uma rede ferroviária melhor. A rede ferroviária francesa era bastante extensa, mas não foi construída para a guerra. Faltava capacidade para lidar com movimentos rápidos de tropas, e havia apenas 4 ferrovias que levavam à fronteira com a Prússia. O sistema ferroviário prussiano era inferior ao francês, mas como o exército prussiano estava organizado em unidades territoriais, não precisava viajar tanto. Esse sistema insano de mobilização não era o único problema do exército francês. Outro grande problema era que a França tinha um sistema de recrutamento muito falho. Funcionava mais ou menos assim. Os homens eram selecionados nacionalmente por sorteio. Muitos dos homens selecionados não queriam servir. Para a sorte deles, existia uma saída. Se tivessem dinheiro, poderiam pagar para alguém substituí-los. Talvez até metade dos recrutas tenha feito isso. Isso significava que pessoas com dinheiro estavam evitando desproporcionalmente o serviço militar, resultando em um exército dominado por homens da classe baixa.
O problema era que muitos desses homens, até 20 a 30%, eram analfabetos. Isso gerou grandes desafios, pois treinar esses homens para os padrões de um exército moderno era muito mais difícil. Em contraste, quase todos os soldados prussianos eram alfabetizados. Além disso, o sistema estava repleto de corrupção. Em muitos casos, se um jovem fosse escolhido para o recrutamento, seus pais simplesmente subornavam o oficial do governo para livrá-lo do problema. Agora, em teoria, o oficial encontraria outro homem que serviria em seu lugar. Muitas vezes, o dinheiro era roubado pelos oficiais e nenhum homem chegava a servir. Isso significava que havia um grande número de soldados fantasmas, tropas que existiam no papel, mas não na realidade. Isso dificultava a liderança de conhecer a real força do exército. Antes da guerra, os líderes franceses acreditavam que o exército poderia mobilizar mais de 400 mil soldados em 2 semanas. Em teoria, isso bastaria para derrotar a Prússia, que se acreditava capaz de mobilizar cerca de 250 mil. Na verdade, isso estava muito longe da realidade. O exército francês mobilizou apenas cerca de 2/3 do esperado rapidamente. Muitos desses homens eram analfabetos e relutantes em servir. O imperador Napoleão e seus conselheiros militares entenderam que havia problemas com o sistema e tentaram aprovar reformas. Porém, era mais fácil falar do que fazer. Liberais franceses relutavam em gastar mais com o militar, enquanto conservadores se opunham aos impostos mais altos necessários. Tudo o que foi feito foi a criação de uma força de reserva adicional chamada Garde Mobile. Isso deveria ser 400 mil homens, mas na realidade nunca chegou a 100 mil. A maior parte desses homens não estava preparada para a batalha. O exército francês apresentava falhas estruturais graves, provavelmente seu maior problema. No entanto, como é frequente, essas falhas foram exacerbadas por liderança ruim e erros graves no campo de batalha. Um bom exemplo é a Batalha de Mars-la-Tour, travada em 16 de agosto. Nessa batalha, os franceses tinham vantagem numérica e deveriam ter derrotado os prussianos. No entanto, o general francês hesitou. Ele temia que suas forças fossem cercadas, então optou por se entrincheirar e defender. Essa hesitação permitiu aos prussianos agir decisivamente. Eles atacaram audaciosamente o centro francês, desorganizando suas linhas. Enquanto isso, reforços prussianos chegavam rapidamente. Em 2 dias, os prussianos consolidaram suas forças, enquanto os franceses estavam desorganizados. Quando os dois lados se encontraram novamente, o exército prussiano reforçado superava numericamente os franceses, forçando-os a recuar. O que poderia ter sido uma vitória francesa acabou sendo uma derrota, devido a uma decisão ruim do comandante. Outro bom exemplo de liderança ruim foi durante a Batalha de Commiers em 9 de novembro. A Batalha de Commiers foi, na verdade, uma vitória francesa, a única grande vitória que tiveram durante toda a guerra. Os números estavam vastamente do lado francês, cerca de 70 mil tropas francesas contra apenas 20 mil. Os franceses venceram e, como resultado, recapturaram a importante cidade de Orleans, a apenas 120 quilômetros de Paris. Na época, a capital francesa estava sob cerco, e a vitória provocou excitação, dando à desesperada população de Paris a esperança de que seriam salvos. As esperanças logo se frustraram. Em vez de perseguir os alemães em retirada, que estavam dispersos e vulneráveis, o general francês decidiu parar seu avanço. Essa decisão cautelosa desperdiçou o que um historiador chamou de a oportunidade mais justa e promissora durante toda a guerra para reverter a má sorte da França. Mesmo comandantes prussianos admitiram posteriormente que, se os franceses tivessem prosseguido com o ataque, toda a sua força, do general ao último seguidor do acampamento, provavelmente teria sido capturada. Ao pausar em vez de pressionar sua vantagem, os franceses deram tempo para a força alemã se reagrupar e escapar. Isso permitiu ao alto comando prussiano impedir que os franceses ampliassem seu sucesso. Em poucas semanas perderam o ímpeto adquirido. A Prússia recapturou Orleans e a oportunidade de aliviar Paris se foi. Esses são os principais motivos da derrota francesa na guerra,
mas há outros pontos relevantes a serem mencionados. Antes de começar, se você curte nossos vídeos, ficamos felizes com seu apoio no Patreon. Lá, os apoiadores têm acesso a vantagens como mensagens de vídeo personalizadas de mim ou até réplicas de medalhas da Segunda Guerra Mundial. Qualquer apoio nos ajudaria a produzir vídeos melhores e mais rápido. Agradecemos imensamente. A artilharia francesa era muito inferior à dos prussianos. O principal problema era que estava desatualizado. A artilharia francesa era de bronze, já a prussiana de aço. Isso era um problema, porque o bronze não consegue suportar as mesmas pressões internas ou manter seu estriamento tão bem quanto o aço. O aço é mais duro e tem uma tolerância superior para calor e pressão, o que permitiu explosões mais poderosas. Isso permitia que os projéteis prussianos fossem disparados mais rápido e com maior alcance. Os canhões franceses alcançavam cerca de 3 quilômetros, enquanto as armas prussianas atingiam alvos a 5 quilômetros de distância. Outra grande diferença era que a artilharia prussiana era recarregada pela culatra, enquanto a francesa era recarregada pelo cano. Isso permitiu aos prussianos ter uma taxa de fogo muito maior. Por fim, a artilharia francesa tinha um problema: usava granadas com fusível de tempo. São granadas que detonam após um tempo específico em vez de no impacto. Essas muitas vezes detonavam prematuramente enquanto ainda estavam no ar. Em contraste, os prussianos usavam granadas que explodiam ao impacto, que eram muito mais eficazes. Os franceses tentaram adotar esse tipo de granada, mas quando conseguiram desenvolvê-las, já era tarde e não puderam produzi-las rapidamente o bastante. A artilharia francesa era inferior à prussiana e menos coordenada com o restante do exército. A artilharia prussiana estava bem integrada com sua infantaria e cavalaria, o que lhes permitiu usar táticas de combinação de armas muito eficazes. Outra coisa que acho que vale a pena destacar é o fato de que a França não tinha aliados. Isso absolutamente não precisava ser o caso. Havia muitas outras nações que estavam inquietas com a ascensão da Prússia e poderiam ter estado dispostas a lutar com a França nos anos antes da guerra. A Prússia vinha se comportando de maneira bastante agressiva, unificando o norte da Alemanha à força. Ela acabara de derrotar e humilhar a Áustria e a Dinamarca, que poderiam estar interessadas em vingança. Se a França tivesse sido melhor na diplomacia, poderia ter sido capaz de ganhar outra potência para o seu lado. Se a França tivesse oferecido à Áustria ou Dinamarca territórios perdidos em troca de envolvimento, eles poderiam ter aceitado, mesmo sem outros estados do seu lado. Poderia ter impedido alguns aliados da Prússia de se juntarem a ela. Eu não mencionei muito no vídeo, mas a Prússia tinha mais de 20 estados lutando ao seu lado, como Saxônia e Baviera. Se a França tivesse sido melhor na diplomacia, poderia ter persuadido esses estados a permanecerem neutros. Isso não aconteceu porque a Prússia, especialmente Otto von Bismarck, superou em astúcia o imperador francês Napoleão III. Os prussianos fizeram os franceses parecerem agressores, levando os estados alemães a se aliarem à Prússia. Isso também foi um fator importante para a França não conseguir aliados. Se a França tivesse aliados, poderia ter mudado o curso da guerra. Por exemplo, a França realmente pediu à Dinamarca para se envolver em um desembarque anfíbio nos Bálticos, mas a Dinamarca recusou. Se essa frente tivesse sido aberta, poderia ter sido extremamente valiosa, pois a Prússia teria que desviar recursos da invasão da França. Se tivesse corrido bem, a Prússia poderia ter se encontrado na defensiva de repente. A Grã-Bretanha era outra potência que poderia ter sido conquistada. Ela também temia a ascensão da Prússia e poderia ter sido convencida a intervir. No final, permaneceu neutra e, se algo, na verdade, se aliou à Prússia ao minar o bloqueio naval da França. No geral, o isolamento diplomático da França foi um fator importante em sua derrota. Uma última coisa a mencionar é que a França teve muitos problemas com divisão e desunião. Um bom exemplo disso é que eles não tinham muita lealdade ao seu imperador. Isso fica claro ao observarmos os eventos após a captura do imperador Napoleão III na Batalha de Sedan. Ao invés de lutar arduamente por sua libertação,
Os franceses basicamente se conformaram e declararam uma república. Eles esperavam que a nova república tornasse todos mais determinados a resistir à invasão e, em parte, conseguiu. O novo governo decidiu mobilizar totalmente a França contra a Prússia. Aprovou uma nova lei de recrutamento que esperavam que levantasse cerca de 700 mil novos soldados. Como você pode ver, a nova república realmente estava disposta a sacrificar muito pelo esforço de guerra. No entanto, ainda havia grandes problemas com divisão e desunião. Havia um grande debate sobre se deveriam defender Paris ou lutar uma guerra de guerrilha no campo. Alguns acreditavam que o exército francês poderia assediar os prussianos e cortar suas linhas de suprimentos. Isso teria transformado a guerra em uma luta nacional total, provavelmente causando enorme destruição, mas poderia ter funcionado. No final, abandonaram a ideia para tentar salvar Paris a qualquer custo. Isso não funcionou e Paris nunca foi aliviada. Uma guerra de guerrilha rural talvez fosse uma estratégia mais eficaz. Existem vários motivos para a França ter se saído mal na Guerra Franco-Prussiana, desde problemas estruturais até liderança ruim. Os prussianos merecem crédito por seu excelente desempenho. Na realidade, foi uma péssima ideia para a França se envolver na guerra em primeiro lugar. Ele fez isso por puro orgulho exacerbado. Antes da guerra, a França obteve várias vitórias militares. Na década de 1850, estava do lado vencedor da Guerra da Crimeia contra a Rússia e da Segunda Guerra de Independência Italiana contra a Áustria. Ao mesmo tempo, a França estava expandindo seu império colonial, ganhando territórios na África, Vietnã, Camboja e no Oriente Médio. Esses sucessos levaram à arrogância por parte de Napoleão III e o tornaram muito mais confiante do que deveria ter sido quando a perspectiva de guerra com a Prússia estava no horizonte. Essa arrogância acabaria com seu reinado e levaria à criação de um enorme novo poder no continente, a Alemanha.